Esta árvore genealógica de Eucana traz a marca, traz a força, a história de uma árvore genealógica, de uma história, de uma tradição de filhos. Não de alguém ter dificuldades em ter filhos, mas de filhos. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Percebam, ele vem de uma família que, por tradição, tinha filhos, tem suas esposas como a tradição, então esposa no plural, esposas. Uma delas, Penina, tinha filhos, Ana não tinha, e a esta ele amava mais. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano a ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Aqui a gente vai começando a lembrar o contexto, sentir o sofrimento de Ana, que já tendo as suas dores próprias, por não ser fértil, ainda ter alguém colocando todas as vezes, oportunamente, em sua memória, em sua lembrança, em seus dias, a sua dor. É uma ferida aberta e alguém apertando mais ainda. É quando alguém toca no seu ponto fraco, sabe? E fica sempre fazendo você relembrar que você tem um problema que caminha com ele, que não é sua vontade, que a sua preferência é outra, que o ideal seria outra coisa, mas que você não consegue resolver. É como que alguém diz assim, sempre, você continua a mesma pessoa. Você tem aquele problema. E não muda. Começa a dor. E pior é, eu não tenho esse problema. Pelo contrário, a minha vida é diferente da sua. Eu não sou igual a você. Você é inferior a mim. Você tem esse problema. Paulo fala muito sobre o seu sofrimento de um espinho na carne, né? Pensa em qualquer planta que tenha espinhos. E aqui Ana, se era um espinho só, Penina fazia sentir como que ela tivesse vários espinhos em si mesma, ferindo. Era o contexto. Isso é parte do que a gente sabe sobre o sofrimento de Ana. Aqui nós vemos esse trecho da caminhada anual. Mas e a convivência no dia a dia? Irmãos, nós estamos vendo aqui uma estrutura familiar, dentro do modelo da época, uma estrutura familiar que tem problema. É muito comum a gente lembrar da dor de Ana por não poder dar à luz à criança e a implicância de Penina, jogando que ela não tinha essa capacidade. É muito comum nós vermos isso, lembrarmos disso, porque todos nós sabemos, louvado seja o Eterno, o final dessa história é que o problema de Ana se resolve. Mas esta é uma família que tem problema em sua estrutura. Ou será que nas famílias não tem aquele
que fica sempre jogando na cara do outro que ele tem um problema? De novo seu cartão de crédito estourou, mas você não tem jeito, né? Mais uma vez, você vem com esse problema dizendo que não consegue medir as palavras. Foi você de novo, e agora eu já vou, parece exagero, mas pelo horário, nem é o horário em que a TV, talvez seja aquele horário em que a TV sobe a audiência mostrando só o que é ruim, né? Mulher quebra tudo em casa e joga o marido pela janela, aí todo mundo quer ver. Não é? Não é assim? Pois é. As famílias brigando, a mão subindo, a mão descendo, móveis quebrados, vidros quebrados, orçamento estourado, pessoas feridas na alma e na carne, briga de vizinho, separação. Ou isso não existe dentro das casas? A Bíblia nos fala do sofrimento de Ana, mas eu quero lembrar, esta era uma família que tinha problema. Aqui nós temos um problema de desunião, de falta de respeito, de falta de amor. Percebe? Mas Deus operou um milagre naquela família. E Deus resolveu o que precisava ser resolvido. Vamos olhar como Ana caminhou. Vamos lembrar da postura de Ana. E vamos aprender com Ana. Agora eu vou lá para o verso. Aqui eu faço a ginástica para descobrir se esse aqui é o 10, então esse é o 12. Vou para o 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu. E aqui eu imagino, gente, a injustiça cometida com Ana. E imagine, visualize a postura doce, graciosa de Ana. Ela respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Percebem quantas vezes as pessoas são injustiçadas em seu desespero? Quantos são julgadas? Ninguém sabe o que vai no coração do outro. Ninguém sabe o lar que ele vive. Ninguém sabe a família que ele tem. Ninguém sabe como ele é tratado ou destratado, porque quem deveria dar apoio não dá. Ninguém sabe. Mas aí, muitas vezes a gente segue ao impulso do caminho mais fácil e tratar o outro como se ele não tivesse valor e a vida dele fosse apenas culpa, erro. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ana decidiu não comer, não sentar à mesa do sofrimento, da amargura, da provocação, da humilhação. Ela decidiu não se alimentar daquilo na sua vida.
mas ela decidiu comer da esperança, da palavra de força que vem do Senhor. E o seu semblante já não estava abatido. Sabe quantas vezes nós entramos por aquela porta, guardando no coração coisas que não dizemos a ninguém? Porque muitas vezes as pessoas não entendem as nossas dores. E aqui nós ficamos, aqui nós cantamos, aqui nós louvamos, aqui nós oramos, e depois que oramos e entregamos ao Senhor tudo o que sofremos, tudo o que nos incomoda, verdadeiramente sem medo do julgamento, sem medo de o que vão pensar de mim. Como posso dizer que sou uma pessoa fraca? Como posso dizer que em minha vida existem problemas? Mas a gente às vezes tem coragem, faz isso e chora, se derrama. E depois o semblante já não é mais triste. E a gente sai aliviado. E a gente recomeça a nossa caminhada. E milagres acontecem em nossa vida a partir daquele momento, a partir daquela transformação. Para mim, este momento na vida de Ana sempre marca. Porque sempre precisamos lembrar de que é diante do Senhor, diante do altar, que podemos nos derramar, que podemos chorar, que podemos nos abrir. E pouco importa o que vão dizer de nós. O que dizem de nós, o que dizem para nós, não importa. O que importa é o que a palavra do Senhor diz e o que Deus faz em nossa vida. Eu estou indo agora para o verso 27. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Ana alcançou o seu sonho, sua vida foi transformada, todos os motivos para humilhação, sofrimento foram embora. E ela vem aqui, consagra ao Senhor o que de melhor havia em sua vida. E a gente segue e vamos do verso 1 até o 2 do capítulo 2, que diz assim na oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Esta é a oração que Ana faz diante do Senhor, agradecendo o milagre na vida dela. Irmãos, com base nisto que nós lemos, nós vamos caminhar um pouco, pensando em o refúgio na rocha inabalável. O refúgio na rocha inabalável. Postura, altar e renovação no meio do caos. É nessa perspectiva que nós vamos reviver e aprender com Ana. Nós não precisamos de um ambiente perfeito ao nosso redor para experimentarmos o refúgio do Senhor, mas sim
de uma postura de total entrega, confiança na rocha que nos sustenta. A nossa restauração não depende da perfeição do ambiente, mas da profundidade da nossa entrega no altar. O que é que aconteceu com Ana? Lá no altar, em sua casa, na vida, na caminhada. Penina usava anualmente o banquete das festas em Siló para humilhar Ana, transformando um momento de celebração em um lugar de profunda provocação e comparação social. Aquele momento que deveria ser uma grande festa, alegria em família. Penina aproveitava o momento para acabar com a vida de Ana. Aí volto eu para usar o que tecnicamente funciona. Tecnicamente, e a psicologia explica, o humor. Se a gente pensar de forma engraçada, para não doer tanto, quando vem o Natal, fim de ano, que as pessoas colocam, começaram as confraternizações, aí aqueles vídeos com cadeira voando, confusão, portão sendo arrancado, roupa rasgada, porque muitas vezes as confraternizações viram isso em família. Irmãos, era isso que Penina transformava o momento em que a família ia adorar. Em vez de cada um ir ali apoiando, Ana, quem sabe acontece um milagre em tua vida, quem sabe no próximo ano nós vamos com um bebezinho. Penina vinha, alfinetando, doida para fazer a confusão e dizer, foi ela, esta que não dá luz a nada, e veja o que ela ainda fez, ou não é assim? Ana não baixou o nível. Gente, como está escrito em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A ostentação de resultados rápidos não é sinônimo de aprovação divina. Às vezes você vê as pessoas ostentando porque, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e você nada, você está para trás, você é lento. Não quer dizer que Deus está apoiando aquele projeto. Não podemos chamar todas essas coisas de milagre na vida. Porque o milagre vem de Deus, somente de Deus, e acontece no momento certo na nossa vida, e que isso glorifica a Ele, e que nada tira. É um brilho que não há quem consiga fazer se esconder. Há quem vive em nosso redor, mostrando tudo que já conquistou, não para comemorar, para se alegrar, para distribuir, mas para lembrar que nós ainda não começamos a caminhada e ainda há em nós algo que falta. Mas é nesse espaço que falta algo em nós que sobra a oportunidade para usarmos a nossa fé, conversarmos com o Senhor, nos entregarmos ao Senhor, nos dirigirmos ao Senhor e dele recebermos o que é melhor, mesmo que seja o não ter enquanto Ele quiser. Quando nós agimos com baixeza ou nos deixamos destruir pela comparação com a vida dos outros, nós nos tornamos escravo da dor que nos feriu. A gente não resolve, fica a vida toda a gente lembrando aquela dor. Quem se alimenta na mesa da amargura, perde o paladar para receber o banquete da graça. Você está amargo, você está sem ânimo, você está desiludido, você não está muito disposto a receber a graça. Esse você, que não seja nenhum de nós, que nenhum de nós fique amargo, que nenhum de nós seja influenciado por isso, que todos nós estejamos sempre prontos para, sim, participar do banquete da graça. Aqui a gente vai pensar agora sobre a constância na caminhada, mesmo diante das crises. Irmãos, o texto diz lá no original, digamos, de ano em ano, ano após ano.
Miamin e Amar. É a fidelidade, independentemente das circunstâncias. O texto enfatiza o termo de ano a ano, indica uma rotina litúrgica inabalável, mesmo vivendo em uma casa dividida pelo ciúme e pela provocação. Aquela família mantinha a sua fidelidade pública de subir ao templo. Eles caminhavam por princípio e não pelo conforto das circunstâncias. Se nós estávamos aqui, lembrando na realidade que existem problemas em casa, que o pau canta, que as pessoas se desentendem, mas nós devemos entender que melhor ainda é quando todos se juntam, apesar das brigas, e dizem: vamos à casa do Senhor. Até lá a gente vai em silêncio no carro, até lá a gente fica em lugar diferente no ônibus, a gente vai a pé, você vai na frente, eu vou atrás, eu vou na bicicleta e você vai a pé, não vou botar você no guidão não, senão hoje eu lhe derrubo, mas a gente vai para a igreja. Aí tem aquele hino, essa família é muito unida, né? Esse hino é de qual cantor, que eu não lembro? Tinha muito na televisão, eu não sei qual era o programa que eu assistia. Ah, grande família, aí tinha esse hino, né? Essa família é muito linda, unida, né? E também, eu não lembro, esse hino foi você que compôs, Sérgio? Não, né? Não foi o bispo Sérgio que compôs, eu não sei se é do cantor cristão, se é da harpa, mas... Vai cantar no final do culto? Alexandre está de férias, mas ele está me vendo, depois ele me pega, né? Irmãos, a família é isso. A família é isso. A família, não tem família perfeita. Mas nós precisamos admitir essa imperfeição e impedir que isso nos afaste da nossa rotina de oração, de leitura bíblica, de culto e etc. Porque estas coisas vêm, mas, digo, os incômodos, né? As brigas, mas elas passam quando a gente comparece diante do altar e entende melhor o amor de Deus, e em casa ou em qualquer lugar, tudo se transforma. Essa paralisia espiritual como justificativa das crises tem que parar. Esta paralisia tem que parar. Não podemos viver assim, esperando que nossos problemas se resolvam sozinhos antes de voltarmos a adorar. Precisamos adorar e resolver os problemas, não mais sozinhos, mas com a ajuda de Deus. Nós não vamos esperar o nosso casamento estar perfeito, as nossas emoções estarem totalmente alinhadas para servirmos ao Senhor. A nossa ferramenta de ação para hoje é manter a nossa rotina de oração diária e comunhão comunitária, caminhando por amor e não por conveniência. A nossa constância no deserto pavimenta a estrada para o nosso milagre. A vida está difícil? Está diante de mim um deserto? Pois eu vou caminhar constantemente em direção ao altar, e ali o Senhor, com a minha adoração, vai mudar a minha realidade. O erro alheio nunca será uma licença para o nosso afastamento de Deus. Sabe aquela pessoa que, quando é convidada a mudar de vida e assumir um compromisso com Cristo, tem a desculpa e sobra exemplos para ela apontar e dizer assim: para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. Crente desse jeito, eu não quero ser, é melhor não ser crente. Não tem essa desculpa? Pois bem, o erro alheio nunca será licença para o nosso afastamento de Deus. Nunca será justo
eu dizer que afasto-me da igreja porque ela é imperfeita, afasto-me da igreja porque a liderança é problemática, afasto da igreja porque fulano é problemático. Você não precisa de alguém perfeito. Quem é que é perfeito na Bíblia? Não tem. E a Bíblia não dá nenhuma brecha, espaço. Ela conta a vida de todo mundo. Para ninguém dizer, esse é perfeito. Para ninguém cair naquelas histórias de, eu sou ungido do Senhor, extremamente preparado e vou fazer oração tremenda para transformar a sua vida. A vida tem tanta coisa. Eu lembro uma vez uma pessoa chegou para mim, visitou a igreja e se surpreendeu comigo pregando. Aí disse, você precisa me ver pregar. Aí disse, porque eu me preparo, eu me consagro, eu me entrego e Deus me usa. Eu disse, quando você for pregar, me convide, eu preciso estar lá. Porque eu me preparo na medida que posso. Mas eu não sou tão consagrado assim não, eu tenho tantos pecados, olhando para você eu já estou pecando. Depois você falou, eu já pequei de novo, e eu sinto que Deus me usa, porque as pessoas dizem que foram alimentadas, eu sei que o mérito não é meu, não pode ser eu tenho certeza que é Deus. Apesar de eu ser isso, Deus me usa. Imagino você tão preparada. A Bíblia não alivia para ninguém, que ninguém se iluda com esse discurso de perfeição, que coloca você como alguém estéril, porque Deus só opera através de mim. Não. Deus opera através de todos nós. E muito mais na vida daquele que bem escuta. E mais ainda quando pratica. E mais ainda quando admite que não tem forças para isso. É de Deus que vem essa força. Ana buscou alívio em um lugar sagrado que estava com a estrutura em crise. É por isso que eu estou falando estas coisas. Estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés, os 2 filhos de Eli. Bons garotos, né? Bons garotos. Siló significa um lugar de descanso ou pacificação. Mas o ambiente estava corrompido. Ofni e Finés eram líderes moralmente falidos, descritos mais adiante como homens que não conheciam o Senhor e que roubavam as ofertas do povo. Quando as lideranças da terra falham e se mostram incoerentes, Deus se revela como comandante supremo que governa acima de qualquer crise institucional. Essa soberania é reforçada em Salmo 46, 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É exatamente nesse cenário de colapso humano que o texto diz pela primeira vez, segundo os comentaristas em toda a Bíblia, o título de Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos. O mistério espiritual é este. O Senhor dos exércitos assume o comando, ele vai lá e diz, olha, peraí, não está dando certo? Não vou deixar esta pessoa sofrer mais não, eu vou resolver o problema. Já que vocês não têm competência para isso, deixa que eu resolvo. Quantas vezes nós paralisamos a nossa fé por causa dos escândalos institucionais ou das falhas dos homens? Quantas vezes? Isso é mera desculpa, isso é um pretexto, é um sabotador da tua felicidade. Irmãos, nós somos crentes em Jesus, membros de uma igreja, dentro de uma denominação. Vocês já me viram, francamente, preocupado com detalhes denominacionais, etc. e tal? Hoje não mais. Hoje não mais. Porque eu entendo que Deus é maior do que todas estas coisas, e essas coisas nem sei para que existem. O que existe é a minha vida, a minha fé, a minha necessidade de transformação diária, para poder transformar os lugares onde eu estiver em um lugar melhor, para que tudo seja melhor, para que a gente possa experimentar um pouquinho do céu já aqui na terra. E para mim o que existe são vocês.
E a vida de vocês, à medida que vocês me dizem em que eu posso ajudar. Enquanto ninguém me diz nada, eu não tenho problema nenhum. Mas na hora que você me diz, o problema também é meu. Porque você confiou em mim e você está me pedindo ajuda. Falo isso como crente em Jesus. Falo isso como irmão em Cristo. Falo isto como membro da mesma comunidade. Não estou falando isso na posição de pregador, de pastor, é porque essa é a missão do crente. Olhar para o outro e estar pronto para receber dele a dor que ele tem e buscar ajuda ou ajudar quando possível for. Em vez de dizer, meu irmão, você está passando dificuldade, né? E a igreja nem lhe ajuda, né? E a igreja nem faz nada por você, né? E quem somos? Cada um de nós, se não a igreja. A instituição nunca será perfeita, porque cada uma dessas instituições só existe, sabe por quê? Porque 2 humaninhos ou mais estão juntos, aí criaram a instituição. Aí já sabe, né? Uma coisa que está estruturada na existência de pessoas não pode funcionar bem. Avião cai, por quê? Porque é o homem que cria, é o homem que constrói. Se fosse Deus, não caía. Vocês sabem que a aerodinâmica da abelha não daria nunca para ela voar, né? Não tem esse negócio, naquele besouro lá que tem um corpão e as asinhas, não era nunca para ela voar, mas ela voa, por quê? Porque foi Deus que criou. Aí todas as leis são criadas por ele e ele diz qual lei vai funcionar e qual lei não vai funcionar. Ele aplica a graça e diz, você vai poder voar. Se somos feridos por uma liderança ou decepcionados na caminhada da igreja, nós escolheremos focar os olhos exclusivamente no Senhor dos Exércitos, desarmando as nossas defesas. E é isto, o erro alheio nunca será uma licença para nosso afastamento do Senhor. A opinião equivocada dos homens não pode anular o decreto de Deus sobre a nossa vida. Agora é a hora que a gente diz assim, oh glória! A opinião equivocada dos homens não pode anular o decreto de Deus sobre a nossa vida. Que Deus diz, ninguém muda. Ele sofria de uma severa cegueira espiritual, ele foi incapaz de discernir uma alma atribulada que movia os lábios em oração silenciosa, fazendo julgamento apressado, injusto e acusatório. Foi isso que ele fez, dizendo para ela parar de beber. E a resposta branda que aciona a retificação do decreto do Senhor. Olha a resposta de Ana. A mansidão de Ana, diante da injustiça de Eli, aponta a profecia para o caráter de Cristo, que não retribuiu as afrontas, como nos ensina Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deus colhe as nossas lágrimas e faz com que a própria autoridade que nos julgou mal, seja usada para decretar a nossa bênção. Percebem? Irmãos, lá Isaac cavava um poço, viu o inimigo, entulhava, cavava outro, entulhava. Depois eles cansaram e disseram, espera aí, não dá mais não, Deus está contigo, bora fazer uma aliança, por favor, não me pega não. Aí ele disse, verdadeiramente és abençoado, tal. Aqui, ela foi julgada, sai, para com essa tua vida perdida, tu estás bebendo de novo, caíste de novo, que é isso? Aí ela responde, não é assim, eu estou sofrendo, estou aqui só movendo os lábios sobre a minha dor. Ele disse, então, que o Senhor dos Exércitos te conceda o que tu pediste. Ele é quem vai
e diz que o Senhor vai abençoar. A opinião equivocada dos homens não pode anular o decreto de Deus sobre nossa vida. Não importa o que as pessoas, por julgamento, antecipação, por miopia, seja lá o que for, má fé, não importa o que digam a nosso respeito, porque Deus já disse o que será de nós. Deus já disse o que tem para nós: perdão, transformação, restauração, força infinita, porque vem dele. Não adianta alguém dizer que eu não tenho mais chance, não adianta alguém dizer que somos fracassados, porque Deus é capaz de nos restaurar. É este o decreto para a nossa vida: transformação, restauração, salvação. Se somos humilhados, seremos exaltados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O canto da vitória e a exaltação da rocha. O grande perigo para nós, após alcançarmos uma grande vitória, é usarmos o milagre para alimentar o nosso ego, tripudiando sobre aqueles que nos humilharam no passado. Quando agimos assim, nós nos tornamos iguais a Penina, transformando a bênção em uma arma de vaidade. Penina poderia ter filhos, e em vez de dar graças a Deus por isso, ela usava isso como uma arma para atacar Ana. E o que é que Ana fez? Ao entoar o seu cântico, ela rompe com o egoísmo contemporâneo. Ela não gasta nenhuma linha celebrando a derrota de Penina. Ela usa suas palavras para exaltar a santidade da rocha, Tsur, que significa estabilidade absoluta no meio do caos. O cântico de Ana é a matriz profética que aponta diretamente para o de Maria, em Lucas. Ele nos ensina que as bênçãos de Deus não servem como troféus de vaidade para o nosso orgulho, mas para construirmos um legado eterno, como está escrito em 1 Coríntios 1:31. Aquele que se gloria, deixa eu ler aqui devagarzinho. Glorie-se no Senhor. Aí eu vou ler de novo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória é do Senhor, nunca nossa. Nunca nossa. Nós consagraremos os frutos de todas as nossas vitórias ao Senhor. Se Deus restaurou nossa saúde emocional, o nosso casamento ou as finanças, nós usaremos isso para orientação, para transformação, não para ostentação. Usaremos para servir ao próximo e glorificar a nossa rocha inabalável. A verdadeira bênção não se mede pelo que acumulamos em nossas mãos, mas pelo desapego que consagra tudo o que somos a Deus. Não é o que eu tenho, mas é como vivo apesar do que não tenho. É como uso o que recebo de Deus para glorificar a Ele. Há muita coisa que nós podemos aprender com este exemplo de Ana, que pode ser aplicado à nossa família, que pode ser aplicado em nossa obra missionária, mostrando esse Deus que transforma, que possa ser usado como consolo. Há muita coisa que nós podemos nos identificar nestes erros de julgamento, nos erros de comportamento. Há muita coisa que podemos aprender sobre o controle emocional, sobre a fidelidade a Deus. Essa caminhada de Ana nos traz muita coisa. Muita coisa. Para hoje ficaremos por aqui, então. Sérgio, já pode se preparar para
trazer a canção, enquanto eu já vou para a leitura final. Nós caminhamos hoje pela história de Ana e percebemos que no altar, o altar continua sendo o destino exato para as nossas dores secretas. Nós vimos que a graça triunfa sobre as aparências. Lembrem, Penina é sinônimo de pérola, de destaque, a beleza. Ana é graça. Que a constância nos protege no deserto e que a falha humana ao nosso redor não tem o poder de reter o refrigério que o Senhor deseja derramar sobre a nossa alma. Nós compreendemos que a nossa segurança não depende daquilo que as pessoas dizem, não depende do que as nossas mãos constroem, mas da solidez da rocha que permanece firme quando todas as estruturas desabam. O nosso semblante já não precisa ser triste, porque a nossa vida está guardada nele. Que o Senhor nos ajude a aplicar tudo quanto podemos aprender com a vida de Ana e confiar nele para resolver todas as nossas dificuldades e tirar qualquer trava que nos impeça de nos derramar diante dele, abrir o nosso coração, mesmo que os lábios não abram, mesmo que a boca não abra, mesmo que a nossa voz não seja ouvida, mesmo que os olhos chorem, mas que esteja aberto e gritando o nosso coração. Que Deus nos abençoe.